Olá, você é jovem ou se considera jovem? Então o programa de hoje foi feito para você. Você tem participado da política? Talvez você ache que sim, porque entra nas redes sociais, dá a sua opinião, mas é aquela participação mais efetiva, aquela que influencia a política local, que vai ter resultado no asfalto da sua rua, no transporte para outro estado, na previdência, nas relações de trabalho e até nas relações internacionais. E você se pergunta, eu tenho tanta coisa para cuidar, onde é que eu vou arrumar tempo para tudo isso? Quais os caminhos para uma participação política mais efetiva? Será que quem se mobiliza na sua comunidade, na sua categoria profissional, no seu lobby empresarial, consegue mais benefícios, mais resultados? O Assembleia Debate está no ar para falar deste universo que tem ganhado espaço no Brasil, a participação política do jovem, da juventude. Com a gente aqui o deputado Davi Zaia, do PPS, o vereador pelo PPS em Rio Claro, o Ives Carbinati, o professor doutor Paulo Nicoli Ramires, professor da FESP-SP, da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, e o Vitor Martins. O Vitor tem 18 anos, é estudante de Economia na USP de Ribeirão Preto. Muito obrigado pela participação de todos aqui. Espero que a gente tenha um debate bem bacana, bem legal, aqui com o nosso deputado, que começou jovem na política, né, deputado? Ali pelos 18 anos? É verdade, 18 anos, cheguei em Campinas, né, estudante. Comecei a participar da política na época já eleitoral, ajudando a fazer campanha, né, na época para os candidatos do MDB, e na faculdade, né, Grêmio Estudantil, Diretório Acadêmico, né, na PUC em Campinas. Deputado, essa juventude permanece com a gente a vida toda, porque no Brasil a gente tem essa mania de marcar o jovem, né, de 18 a 24. Vou ler uma matéria um pouquinho depois aqui da Isto É, que fala até 30 anos, né? Mas eu me considero jovem, né? Acho que dá para todo mundo se considerar jovem se tiver essa diretriz, né? Acho que jovem, a gente pode usar isso com várias, né, conotações, né? Mas é claro que tem diferenças, né? Diferenças de experiência que você acumula durante a vida, né? Diferença de perspectiva, né? Na vida da gente, isso também muda, né? Quando estava começando, estava lá imaginando o que vai ser, eu estava trabalhando no banco, achava que no banco eu ia ficar algum tempo, depois ia mudar, né? O curso sim, né? Estava terminando o curso, o que eu vou fazer, vou dar aula, não vou... Né? Depois eu acabei ficando bancário, continuando, fiz carreira, fui para o sindicato. Então você está buscando expectativas, né? Depois vai passando o tempo, casa, tem filhos, aí começam outras responsabilidades, e aí passa a encarar a vida de, vamos dizer, de outra forma. É, né? Verdade. E tem os filhos também que vai trazendo essa renovação para a gente. O Vitor também está aqui hoje. O Vitor tem 18 anos, vai contar um pouco da história dele, por que ele se interessou. Você tem um certo interesse pela política, mas por enquanto está focado no estudo, né, Vitor? Você está estudando economia. Eu entrei esse ano na Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, a FEA, e logo já me liguei a uma entidade estudantil ligada à área de gestão pública e pretendo seguir, me ligar mais na vida partidária, política, de movimentos agora que eu estou na faculdade. E o Ives? O Ives é vereador em Rio Claro, né, Ives? Isso. Como você entrou na política com quantos anos? Entrei com 29 anos. Está dentro da faixa dos jovens, viu? Eu Até considero 30 jovem. Estou considerando. Estou com 30 anos agora. Me considero jovem, me filiei ao partido há 1 ano e meio atrás. E quando eu me filiei, eu ainda me sentia jovem. Falei, não, eu vou entrar com a cabeça de jovem, com essa ideia de renovação. Né? E você, como jovem, você acha que tem mais facilidade de buscar outros jovens ali para o partido, para essas grandes questões? Está difícil atrair o jovem? Acho que hoje está mais fácil, com essa crise política, com esse momento que o país está passando, acho que está mais fácil para a gente trazer esse público jovem para a política, porque as pessoas estão se envolvendo mais, essas manifestações que a gente teve no país, isso movimentou muito o público jovem, né? Os universitários, por exemplo, o Vitor que está aqui, né? Então isso é muito interessante porque a gente vê que eu, na faixa dos 30 anos, estou conseguindo trazer esse público de 18, 19, 20 anos para dentro da política também. O Paulo é o nosso professor aqui, vai falar um pouco do olhar sociológico.
Tem isso, Paulo, da questão de conforme o momento social e econômico que o país vive, o jovem se engajar mais ou não? Diante da crise econômica, de todos os casos de corrupção, sim, né? Mas é engraçado que essa participação maior do jovem, ela não necessariamente acompanha as antigas instituições políticas, né? Os partidos, a ideia de liderança, né? Então, está ocorrendo um divórcio entre essas duas esferas, né? A participação do jovem e a ideia de representatividade política, né? Entendi. Agora, deputado, vocês fizeram recentemente, o partido, no Rio de Janeiro, né? Um encontro bem interessante que eu queria que o senhor tratasse. E como é que foi esse encontro com os jovens? Me parece que foram 90 jovens, uma cidade pequena, né? Do Rio de Janeiro. Nós fizemos ali numa colônia de férias que fica ali perto de Resende, no Rio de Janeiro. Né? E nós tínhamos feito um encontro em janeiro, o partido, através da Fundação Astrogildo Pereira, que é a fundação que cuida dos estudos do partido, né? Nós fizemos uma experiência de fazer um seminário para os jovens, especificamente, para discutir temas políticos, democracia, economia, o relacionamento, temas de relacionamento, né? Todas essas questões que estão presentes hoje no debate, a situação do país, a economia do país, a corrupção que está acontecendo, a representação política, como ela se dá, né, o papel dos partidos políticos. E foi uma experiência inicial bem sucedida, com poucos jovens. Então repetimos agora com jovens, com 90 jovens, aqui do estado de São Paulo eram 12, né, tinham jovens de todos os estados do Brasil, né, das mais variadas atividades, estudantes, jovens trabalhadores, jovens que militam em diversos movimentos na política, né, o Ives e o Vitor participaram disso, e aí foram 5 dias, né, com aulas, com especialistas, né, em diversos temas, e depois complementava isso com debates e depois com atividades, né, desses jovens, a partir dos temas que eram colocados, né, eles trabalharem em grupo, elaborarem propostas como se fosse um projeto, né. A ideia é qualificar, de certa forma, e preparar esses jovens para que eles possam ter um aprofundamento do conhecimento do próprio partido, né, mas não só de questões partidárias, mas da política em geral, né, e com isso conseguir que eles possam se transformar em lideranças e tal. Né? Sempre entendendo que não é esse o único caminho, né? Eles estão se formando nas entidades onde estão participando, nas escolas, né, na sociedade, mas o partido cumprir também um papel, né, de juntar essas lideranças. Ô Vitor, eu queria te perguntar o seguinte, você tem essa propensão aí para a política, gosta de participar, você contava aqui para a gente que no seu curso de economia na USP, vocês já fazem uma participação na comunidade, mas conta para a gente como é que foi esse encontro lá no Rio de Janeiro, né? Foi dinâmico e quando você, entre os seus colegas, fala de política, talvez não tenha a mesma aceitação, mas participar de um evento como esse abre a mente da gente? A mente abre muito. Foi um encontro muito interessante, muito produtivo, que realmente valeu muito a pena a participação, com as aulas, com as palestras, com os profissionais que foram lá. Eram pessoas muito espertas, muito inteligentes, muito dedicadas em explicar, em passar o conhecimento que eles tinham pra gente. E com certeza abre a mente. Eu vejo que eu saí desse encontro com uma mente muito mais aberta, com uma mente muito diferente da que eu entrei. Só que eu tenho aqui o que vocês estudaram lá, então nós vamos fazer a prova dos 9 agora. Pode, deputado? Olha, vocês falaram sobre ação coletiva, associativa e partidária, política e democracia no mundo contemporâneo. Você lembra alguma coisa do que vocês... O que marcou para você desses temas, assim,
E também trajetória da modernização brasileira e desafios da mudança econômica na atualidade. Essa aqui acho que tocou bastante você, né? Quais são os grandes desafios da economia na atualidade? Deu uma ventilada ali? Pergunta difícil. Na economia brasileira, os grandes desafios é incentivar, eu acho, que o empreendedorismo, desburocratizar a economia, dar mais oportunidades para pessoas que querem empreender, querem investir, que querem criar seu próprio negócio. E descentralizar o poder, dar mais autonomia para os municípios, para os estados. Entendi. É aquela ideia de menos Brasília e mais Brasil. Entendi. Eu tenho uma pesquisa aqui que é da revista Isto É, o que os jovens pensam sobre a política. É uma pesquisa feita nas eleições de 2014, mas bem interessante porque eles trazem números aqui da época daquela eleição. 140 milhões de brasileiros aptos a votar, 45 milhões dessas pessoas jovens entre 16 e 33 anos, um universo bem grande. E aí a pesquisa foi feita com 3.500 jovens e diz, entre outras coisas, o seguinte, olha, é uma turminha aí mais informada, turminha ótimo, né? Uma juventude mais informada do que seus pais, que leva dinheiro muitas vezes para dentro de casa, contribuindo para a renda, tem uma opinião que forma opinião, influencia no voto da família. É verdade? Hoje você influencia no voto da sua família ou seu pai ainda? Eu vejo que eu passo muito conhecimento meu para minha família. Eu explico muita coisa para os meus pais, eu esclareço muitas dúvidas, muitos questionamentos que eles têm. E eu vejo que o jovem hoje em dia, ele passa muito conhecimento dele para os pais. E eu acho isso muito legal, porque às vezes os pais não têm tanta informação ou não teve oportunidade de participar, até, por exemplo, meus pais não tiveram oportunidade de cursar uma universidade. Mas seu pai não fala assim, meu filho, mas que assunto chato esse? Vamos falar não, meu pai gosta bastante Ele gosta? do assunto. Então tá. A gente assiste jornal juntos. Ah, legal. A gente é bem ligado nisso. E na sua família, Ives, como é que é? Você foi o único que foi para a política ou em casa já tinha essa conversa? Não, fui o primeiro da família, o único, né? A me candidatar, a me envolver diretamente com a política. Meu pai já tinha sido candidato há muito tempo atrás, mas só que eu tive um grande relacionamento com a família da minha mãe. E dentro da família da minha mãe, acho que ninguém tinha sido envolvido assim na política. E eu falei, vou me candidatar. Então, a hora que eu falei que eu queria me candidatar, ficou uma situação assim, né? Por que ele vai se candidatar? O que está acontecendo, né? Aí eu falei, o país, o momento que eu estou vivendo na política não é o que eu quero que meus filhos, meus netos vivam futuramente. Eu sofri um acidente, fiquei numa cadeira de rodas e vejo a dificuldade de inclusão social. Então eu vejo a dificuldade do jovem estar inserido na sociedade em alguns aspectos, a dificuldade do jovem cadeirante, deficiente físico, estar envolvido na sociedade. Então é isso que eu vou batalhar, pela inclusão social, seja do jovem, seja da questão da diversidade, da questão da etnia, de pessoas com deficiência, tudo é uma questão de inclusão. E acho que esse é o momento, né? Então, a hora que eu comecei a mostrar esse lado para minha família começou a se inteirar mais do assunto. Então, como vocês estavam falando, né? Antigamente, nas primeiras vezes que eu fui votar, eu lembro e falava, mãe, em quem que eu voto? Em quem que eu vou? Quem que é o candidato? O que esse candidato faz, né? E hoje é o contrário. Hoje eu falo, olha, mãe, esse candidato ele tem isso, esse histórico, o candidato a deputado assim, o candidato a governador assim. Então eu passei a influenciar a família, né? Entendi. Sendo o mais jovem da família, influenciando meu irmão, minha mãe e os parentes próximos ali. Agora, o professor, o Ives está falando aqui que ele teve essa vontade de correr atrás dos seus direitos e as suas as bandeiras que ele foi atrás. As pessoas que... A gente abriu o programa aqui falando que as pessoas que se mobilizam na sua comunidade, vão até o poder público para pedir alguma coisa ou na área da segurança, ou na área da saúde, né? A gente falou aqui dos lobbies ou de uma categoria profissional. Acabam, eu estou falando desse olhar sociológico que o senhor nos traz, conquistando mais, porque a gente sabe que a participação política, muitas vezes, a gente quer delegar, né? Vamos delegar, alguém vai resolver o meu problema, né? Muita gente não quer nem participar da reunião de condomínio, porque vai ter um comprometimento, né? Então, ao mesmo tempo, quem se organiza, quem se engaja politicamente, tem benefícios, não tem? Seja para o seu bairro, seja para a sua comunidade. Claro, a única forma de se conquistar direitos, a cidadania, é através do engajamento. E esse engajamento, ele apenas pode ocorrer coletivamente, né? A gente vive numa sociedade em que o discurso individual ele está acima do discurso coletivo, né? Então, muito mais o indivíduo se volta aos seus interesses econômicos, privados, né, do que necessariamente os de interesse público.
Então, tudo isso vai criando também um novo sintoma na nossa sociedade, né, em que as pessoas tomam a ideia do mérito, a ideia de que basta se esforçar sozinho para alcançar as metas da sua vida e que o Estado não deveria participar disso. Porque esse discurso é perigoso ao mesmo tempo. E isso é uma influência cultural antiga, que a gente recebeu? Não necessariamente antiga, né, mas ela se fortalece nos últimos 30 anos com o discurso neoliberal, né, que prevê a tese de que apenas o indivíduo é capaz de conduzir o seu destino e conduzir ao mesmo tempo a um sucesso, a um bem-estar. Só que esse discurso ao mesmo tempo é perigoso, uma vez que ele gradativamente desmancha ou faz com que se perca a força, da esfera pública, né? Então, as conquistas sociais, elas precisam estar articuladas com a unificação de interesses que sejam ao mesmo tempo individuais e coletivos, né? Não é uma tarefa fácil, hein, deputado? Eu tenho essa pesquisa aqui que a gente está valendo, olha só. A pesquisa não questiona em quem esses jovens votaram, foram com 3.500 jovens em 2014. Mais de 50% deles se encontram entre eleitores indecisos. O discurso, porém, carrega um viés de oposição, como na maioria da população brasileira. O desejo de mudança está impregnado em 63% desses jovens, né? 72% desses brasileiros querem serviços públicos de qualidade, conectividade, acesso livre, banda larga, tecnologia e ponto. Vocês querem muita coisa, hein? E não abrem mão da manutenção do poder de compra, né? Afirma aqui o estudo do publicitário Renato Meirelles, é o presidente do Data Popular. Ao mesmo tempo, deputado, a gente vive, como o professor nos trouxe, assim, essa individualidade, o jovem ele quer tudo, mas ao mesmo tempo a política é feita da coletividade. O senhor só sente um pouco essa necessidade desse olhar coletivo, de uma forma geral, inclusive nos jovens? Na verdade, a sociedade vai se tornando mais complexa, né? E, portanto, muitas vezes você tem dificuldade de afirmar interesses mais homogêneos, né? Eu comparo, por exemplo, eu fui bancário a vida inteira, né? E participei do sindicato. Então, você tinha num local de trabalho, né, 100, 200 trabalhadores naquele local. 80%, 70% faziam as mesmas funções. Então, todos tinham ali a mesma reivindicação, a mesma situação. Não é? Na medida em que você diversifica isso, né, os interesses vão deixando de ser homogêneos e vão ficando mais particulares. Então, acho que esse é o desafio que a gente vive hoje na sociedade. A sociedade tem cada vez mais, né, oportunidades, as pessoas vão surgindo, as novas tecnologias, tudo isso abre espaço para essa visão que o professor estava colocando, né, de que você pode achar que, pelo seu mérito, você pode encontrar uma situação melhor. Só que é difícil você ter uma situação melhor se a sociedade em que você vive, a cidade em que você vive, não vai bem. Né? Então, esse é o desafio, né? É você entender, né, como é que você pode ter uma cidade melhor, né? E dentro dessa cidade melhor você ter os benefícios do seu mérito, né, do seu esforço e daquilo que você fez. Né? E acho que esse é um pouco essa situação que a gente tem hoje. Os partidos não conseguem representar isso adequadamente, né? Então há esse, de certa forma, um divórcio, os partidos não se prepararam para isso. Né? No caso do PPS, um pouco disso de juntar a juventude, de fazer o debate, não é só de passar a formação para eles, é também de você estar recebendo lá, né, no dia a dia, a visão desses jovens, né, fazer com que eles venham para dentro do partido, participar, dar opinião, né, para isso também fazer com que o partido mude, para o partido se modernize, o partido se atualize, né, no sentido Aliás, isso de poder está um pouco dar no conta... cerne do PPS. Eu estava lendo um pouquinho da história, né, do PPS, que tem lá no seu nascedor da esquerda, mas que foi se renovando em relação ao socialismo, em determinado momento se posicionou, né? Então, ou seja, é um partido que se renova e vai acatando
as novidades e está em contato muito com o jovem, né? Isso que a gente percebe um pouco, né? Tivemos que fazer isso, né? O PPS começou com o PCB, então nós passamos boa parte da história tendo como modelo a União Soviética, né? Que tinha implantado o socialismo e aquele era o modelo que ia se implantar no mundo inteiro, né? E isso era muito centralizado nos partidos comunistas, né? Tanto que eram partidos comunistas do Brasil, eram considerados seções da Internacional Comunista, tudo isso, né? A história até mostra isso muito claramente. Com o colapso da União Soviética, do bloco socialista no mundo, né, você teve que repensar, o mundo está repensando isso, né, os partidos todos, né, e você tem muitas mudanças, né, as estruturas partidárias em diversos países estão mudando muito rapidamente. Entendi. O PPS procurou se atualizar, né, mas há um longo caminho a percorrer. O Vitor participou deste evento aí, eu quero que você fale mais para a gente, porque você contava também que lá na Faculdade de Economia, na USP, em Ribeirão Preto, né? Vocês fazem um trabalho na comunidade e é o que a gente estava debatendo aqui, né? São muitas demandas pulverizadas, né? E que os partidos políticos procuram se modernizar e se atualizar. Você está conseguindo ter uma visão ali na prática com esse trabalho que vocês fazem? Explica como é que é o trabalho que vocês desenvolvem. Né? Eu vejo que nós, do grupo que eu faço parte, a gente vê que uma das grandes demandas hoje é a questão da transparência nas obras públicas. Então, o nosso grupo criou uma plataforma online para fiscalizar obras públicas em Ribeirão Preto. Como é que chama essa agremiação? É da própria faculdade? É uma entidade, um grupo de extensão, uma entidade que chama Nexus Gestão Pública. Nexus Gestão Pública. E essa entidade, ela é em parceria com um grupo de estudos da universidade chamado GPublic. E a gente busca desenvolver projetos de gestão pública para melhorar, aprimorar a gestão pública em Ribeirão Preto. E aí vocês vão em loco também? E se reúnem semanalmente? Como é que funciona? A gente se reúne, existem as reuniões gerais, as reuniões de setores, setor de venda, setor de administração, setor de marketing e setor de pesquisa e desenvolvimento, que é esse setor que cria os novos projetos, aprimora os projetos. E a gente busca trazer melhorias, trazer avanços, ouvir quais são as necessidades dos bairros, da população. Entendi. Vereador, tem alguma coisa semelhante lá em Rio Claro também, envolvendo os jovens, a participação, a participação mesmo do jovem ali na política do dia a dia? Então, ainda não tem nada fomentado assim, de grande proporção em Rio Claro. Até uma das plataformas que eu tive de trabalho em campanha, de trazer o jovem para a política. Então, eu trabalhei muito assim, minha vida toda, né? Eu sou atleta também, sou faixa preta de jiu-jitsu, e eu sempre trabalhei com projetos sociais para as crianças. E antes da campanha eu já trabalhava também com palestras para jovens. Então eu percebia que o jovem precisava dessa renovação. Né? A gente conversava e falava assim, mas na minha cidade não tem isso, né? Em Rio Claro a gente não tem isso, não tem aquilo, a gente precisa disso, precisa. Então assim, muita demanda e pouca pessoa engajada em fazer essa participação, essa diferença na sociedade, como o deputado falou, né? A gente precisa de pessoas envolvidas diretamente, né? Então, o que faltava para essa juventude estar envolvida? Era um vereador, alguma representação jovem na Câmara dos Vereadores. Então, temos uma outra vereadora jovem também lá, de 26 anos. Então, a gente está trabalhando em cima disso, de trazer o jovem para a política, de fazer algumas ações sociais diretamente dentro do município, para começar a engajar o público jovem no nosso município através independente de partido, mas através da política, através da ação social. Entendi. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar sobre esse tema bem interessante, porque todo mundo tem um jovem aí, ou é o filho, é o irmão, ou o sobrinho, e a gente está dando algumas diretrizes aqui do conhecimento prático do dia a dia com o vereador, com o deputado, com o professor e com esse jovem aqui também que tem participado cada vez mais aí dessas atividades. A gente volta já já.
Olá, o Assembleia Debate está de volta para falar da participação do jovem na política, conversando aqui com os nossos convidados. Eu vou voltar agora para falar um pouquinho com o nosso professor Paulo, de Sociologia. A gente teve, professor, em junho de 2013, um marco aí das manifestações, muitos jovens na rua, né? Foi um marco importante. Você acha que daquele momento para cá a participação do jovem aumentou? Sem dúvida, né? 2013 foi um divisor de águas para talvez a história da participação do jovem na política, ainda mais esse cenário de globalização, pós-modernidade, tudo isso aqui no Brasil, né? A gente tem que lembrar que foi um movimento que surgiu primeiro como reivindicação à redução do passe de ônibus, né? E à medida que esse movimento foi se fortalecendo, curiosamente ficou claro um fenômeno tipicamente contemporâneo, né? Ou seja, as bandeiras que passaram a ser levantadas estavam todas fragmentadas. O jovem, até a década de 70, 80 mais ou menos, tinha uma tendência de ter uma bandeira universalista, né? E sólida. Então, quando o sujeito era de esquerda, por exemplo, ele era comunista, a favor do movimento LGBT, a favor da liberação das drogas, etc. E quando o sujeito era de direita, era o oposto, né? Geralmente religioso, conservador, politicamente, etc. E o que foi acontecendo, né? Hoje, o jovem, ele tem uma relação muito forte com a internet. E a internet faz com que essa relação ela seja mais emotiva que racional. Então isso significa que o tipo de engajamento ele é muito mais veloz, efêmero e fragmentado, a ponto que a gente vê, de repente, homossexuais que são contra comunistas, comunistas que são contra o movimento LGBT, às vezes contra o pessoal que quer a liberação das drogas. Então tudo isso, de alguma maneira, cria um cenário novo e que pode permitir tanto uma maior acesso à informação e engajamento político, quanto também uma confusão em relação ao que é cada coisa, né? Ou seja, se você é de esquerda ou de direita. Então isso foi fortalecendo, nos últimos anos, movimentos tanto de esquerda quanto de direita nas ruas. E em algumas manifestações esses movimentos se misturavam, em diferentes tendências, né? Desde uma extrema esquerda, como os Black Blocs, até grupos mais conservadores de jovens que desejam um governo militar, né? Uma ditadura, alguma coisa do tipo. Né? Eu vejo alguns, antigamente era blogueiro, hoje são os youtubers, né? Que tem uma grande penetração aí nesse universo dos jovens, né? E eu vejo assim um certo equilíbrio em uma parte deles. Vi vídeos, por exemplo, não vou citar nomes, né? Mas eles dizendo, olha, pessoal, vocês tem muito tal dos haters, né? Que vão lá, que odeiam todo mundo. Eu falo, olha, vamos ler, vamos aprofundar no tema. Não adianta só xingar de lá, xingar para cá, que não vai levar a nada, né? Eu acho que aos poucos a gente vai construindo essa conscientização, né? De que não adianta polarizar, até porque as demandas são as mais diversas, como a gente está debatendo aqui. Mas não é fácil, né, deputado? Como é que o partido vai se modernizando e tentando se aproximar e encontrar esses canais de comunicação com a juventude? Então, essa característica que o professor Paulo registrou, acho que é importante. Nós que participamos na década de 70, 80, né? Eu em 74 eu estava na universidade, dos movimentos. Os movimentos, de certa forma, eram hegemonizados, né, por organizações políticas, né? Então, desde o movimento estudantil, né, que reivindicava nas escolas públicas mais ensino público, nas escolas privadas mensalidade mais barata, né, melhor transporte para ir para a escola. Essas eram as reivindicações normais, né, dos problemas que cada um vivia na sua escola. Mas o movimento estudantil, vamos chamar assim, né, é hegemonizado pelos movimentos políticos, né, organizações políticas, legais ou ilegais. Né? Então você tinha uma disputa por trás disso para controlar as organizações, e os movimentos nasciam, né, hegemonizados pelas bandeiras dadas por essas organizações. Né? Mesmo o movimento das diretas em 84, né, foi liderado, né, pelos partidos políticos, por representantes, né, nos palanques, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro, Lula, Fernando Henrique, né, todos lá no movimento pelas diretas. Então, as manifestações de 2013, elas nascem convocadas pela internet. Né? Quem é a grande liderança? Ninguém sabe. Né? Depois que aconteceu a manifestação, aí surge um aqui, um ali, aí esse jovem é o que controlava lá o blog e tal, ou, né,
na internet, mas você não tinha... Né, qual foi o partido que liderou as manifestações de 2013? Nenhum. Né? Aliás, uma das coisas era partido aqui não pode se manifestar. Né? Qual foi o sindicato? Nenhum. Né? Qual foi a organização do movimento estudantil? Nenhuma. Né? Todo mundo, o movimento estudantil até às vezes a UNE e tal, né? Tentou pegar uma carona lá também, mas não passou por isso. Né? Então acho que essa é uma característica importante do mundo que nós estamos vivendo. Né? Você tem outros meios de comunicação, de informação, né? De trocar experiências, de se mobilizar. Né? Agora, por outro lado, vejo também que isso, né, às vezes também se esgota no tempo. Né? Então, muito rápido, né? Muito Tudo passa rápido. muito As rápido. coisas são... e aí, quando você vai buscar, então, como transformar a sociedade, ainda há uma carência nisso. Né? Outros países que têm uma organização política mais permeável às manifestações, né? Você teve o surgimento de partidos muito rápido. A Espanha, por exemplo, teve vários desses movimentos de rua, né? O pessoal acampou lá na Praça de Madrid, na Praça de Barcelona, e logo depois aquilo estava se expressando, né, em 2 ou 3 partidos que inclusive disputaram as eleições e tiveram um papel importante. Né? Na Grécia, você teve o movimento Siriza, que nasceu assim, das manifestações, logo depois você tinha um movimento que era um partido e disputou as eleições. Né? Na França, nós tivemos agora um presidente que cria um movimento, nem tanto com essa característica de movimento de rua, mas um movimento que tem uma base social, se transforma num partido em um ano, e ele vira presidente da República, o Macron, né? E consegue maioria legislativa. Então, no mundo inteiro, isso tudo está numa ebulição. Né? E acho que aqui a gente tem que encontrar os caminhos para fazer com que essas manifestações, que partem às vezes de uma questão específica, depois extrapola para questões mais gerais, né? Que são demandas da sociedade, né? Encontrem os seus canais de se institucionalizar para poder ter a representação, porque a nossa democracia ainda é feita de representação. O Vitor, obrigado, deputado, um ótimo esclarecimento. Eu queria ter um pouquinho a visão do Vitor, porque em 2013, nós estamos, já são 4 anos praticamente, 4 anos. Né? Você está com 18, você tinha 14, você não chegou a ir para a rua, seu pai não deixava, né? Até porque você estava no interior também, a manifestação é um pouco menor, né? Sim, no interior a manifestação não chegou a ter o porte que teve na Paulista, por exemplo. Sim. E eu era bem mais jovem também, então não cheguei a participar. Agora, mas muitas pessoas um pouco mais velhas do que eu, na época, participavam, sim, fizeram cartazes, foram para... E como é que você vê esse universo, assim, de dentro, já que você é um jovem, como é que você percebe? Porque a gente viu muita coisa contra partido político, mas você, por exemplo, tem uma visão que entendeu que o caminho da democracia é o partido. Não adianta você falar, você vai lá na rede social, diz um monte de coisa, mas não chegou a lugar nenhum, porque o caminho para que se chegue a uma alteração efetiva são os partidos políticos. Mas nem todo mundo, na juventude, você acha que tem essa visão? Eu acho que existe muitas pessoas que são contra partidos, contra filiações, mas o meio da mudança é a política. E como você ingressa na política? Através do partido. Então, o partido tem uma importância fundamental na mudança. Então, por isso que eu acho que o partido que ele busca atrair jovens, buscar jovens, é um partido que se rejuvenesce e que cresce, que tem boas perspectivas futuras. Porque o jovem renova, o jovem muda, traz a mudança. E a gente, falando das participações, eu tenho que lembrar aqui, porque aqui, embora só tenha homens, né, mas a política também é feita de mulheres. Eu até comentava com o professor, porque é preciso ter, assim como é preciso ter um ambiente para os jovens, eu acredito que você sentiu essa experiência aí perto, para as mulheres também, né, deputado? Porque as mulheres, a gente uma vez foi fazer esse debate aqui, e a questão era a seguinte, como os partidos têm muitos homens, acaba que... lógico, você chega no ambiente, tem 10 homens, tem uma mulher só, né, professor? Só pela contagem numérica você se sente um pouco intimidado. E o jovem também. Esse ambiente, tanto para as mulheres, eu falo isso porque na pesquisa fala muito da participação das meninas, às vezes querendo participar mais da política do que os meninos, né, entre os jovens, né? É preciso criar um ambiente, né, deputado? Eu acho que isso no meio da juventude já está bem mais resolvido. Né, do que estava na nossa geração,
né? Isso é uma coisa que a sociedade está transformando muito mais rapidamente. Hoje nas famílias, né, dificilmente você tem diferença em casa entre um filho estudar, o menino, a menina, tal. Isso está superado, né? É claro que a sociedade ainda tem uma visão machista, né? Provavelmente os pais da minha geração vão ficar mais preocupados. Se é o menino pode sair, se é a menina, opa, precisa olhar mais e tal. Né? Mas isso hoje não faz muito mais sentido na medida em que a mulher está no mercado de trabalho, né? Tem diferenças profundas a serem superadas. Aqui mesmo no parlamento, o número de mulheres deputadas é pequeno, em Brasília é pequeno, né? Nas câmeras, com certeza, de vereadores é pequena. Mas em relação aos jovens, e o nosso tem programa aumentado, aqui né? faltou uma mulher também. Ó. Mas temos jovens, e temos jovens aqui no parlamento também, porque o próprio presidente aqui da casa é um jovem, e nós temos juventude aí querendo participar cada vez mais. Eu queria saber de você, Ives, você fazia palestras e acho que ainda faz com os jovens, né? Como é que é essa percepção de trazer... Você chegou em algum momento, como é que você consegue atrair mais esse jovem? Porque é o que você falou, tem muita demanda, mas na hora de participar, nem todos querem, é uma minoria, né? Como é que vocês têm trabalhado isso? Bom, eu sempre trabalhei aquela questão de competitividade, esporte, né? Como querer ser líder. Então, eu acho que o Brasil hoje, em geral, necessita de uma liderança, né? Até eu brinco assim, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, assistia Ayrton Senna na televisão e ele era uma inspiração, era uma liderança esportiva, uma liderança que eu tinha como referência. E é isso que eu tento transmitir para as crianças e para os jovens. Mostrar que o jovem, seja negro, seja pessoa com deficiência numa cadeira de rodas, seja mulher, que é o que a gente estava discutindo agora, a gente tem que ter essa liderança, tem que ir em busca disso, tem que fazer essa inclusão. E para isso a gente precisa conscientizar essa juventude. Não adianta a gente cobrar e não dar oportunidade. Eu vejo que, por exemplo, dentro do partido, do PPS, a gente teve essa oportunidade. A gente teve, vamos dizer, esse investimento na juventude, né? Com esse congresso que a gente teve lá no Rio de Janeiro. Então, é isso que eu tento transmitir nas palestras, nos eventos que eu participo, de conscientizar o que é a política, qual é a participação do jovem na política, qual a participação feminina na política, questão LGBT, questão de etnia. Então, acho que tudo isso, a gente conscientizando a população, conscientizando o jovem, a gente consegue agregar pessoas para a política, consegue agregar esse público, que é o que a gente está trabalhando, né? Entendi. Bom, continuando um pouquinho sobre a nossa pesquisa aqui, que fala sobre o que os jovens pensam sobre a política. Olha só, o levantamento feito pelo Instituto Data Popular diz o seguinte, recados importantes à classe política. Ao mesmo tempo que 92% acreditam na própria capacidade de mudar o mundo, 70% botam fé que o voto possa transformar o país. E 80% reconhece o papel determinante da política no cotidiano brasileiro. Só que os jovens reclamam que as agremiações partidárias não falam a linguagem deles, professor. E aí, como é que a gente consegue falar a linguagem do jovem? Ela se altera ao longo das gerações? Claro. E a gente não consegue acompanhar? Cada geração produz uma forma política, né, uma maneira de se fazer política, né, e as estruturas que nós temos hoje, elas não acompanham mais as modificações da sociedade. Por isso que os jovens não se sentem representados, né? E essa é a crise que está difundida em todas as sociedades modernas, né? Ou seja, os partidos parecem não mais criar uma identidade com seus eleitores. E as lideranças que são tão carentes também não conseguem isso. Isso se deve muito porque até a década de 80, 90, a propaganda era realizada pelos grandes meios de comunicação, pelo Estado. Então havia um monopólio que fazia com que o espectador fosse um ser passivo, né? Não intervisse na fabricação, né? da informação. E a internet modificou isso radicalmente, né? Hoje, qualquer indivíduo numa rede social pode emitir um comentário, criar um meme, defender ou atacar uma liderança política. Então, isso foi acabando com esse monopólio da criação dessa propaganda, digamos assim, e com isso surgiu um sentimento, né, de que a política não acompanha mais o ritmo da sociedade, o pensamento da população. Então, essa é a crise que está difundida, né? Ô, Vitor, você passa muito tempo na rede social, você xinga bastante gente lá, não?
Você respirou bem, de vez em quando dá para xingar de alguém. De fato, a gente, realmente, os jovens passam muito tempo nas redes sociais. Eu, por exemplo, eu sigo várias páginas ligadas à política, curto as páginas de várias figuras públicas. E, realmente, existem muitas brigas, muitas discussões, mas eu procuro me abster um pouco engajamento disso. melhor? Você chega a fazer algum comentário e fala, olha, o meu pensamento é isso? Ou, às vezes, dependendo da discussão, não dá nem para entrar? Eu às vezes busco expressar meu ponto de vista, minha opinião, mas brigar assim é uma coisa que eu acho desnecessária, até porque por trás da internet a gente pode falar tanta coisa e usar tantas informações que às vezes nem são verdade, então eu acho meio desnecessário, mas quando é necessário eu gosto de comentar, eu gosto de debater, Entendi. de escrever, expressar minha ideia, e gosto de quando as pessoas escrevem também, falam, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Porque isso é produtivo. Agora, ficar brigando, ficar xingando, se estressando... Eu achei muito interessante o trabalho que vocês fazem ali de extensão, né? Porque com o grupo, que você falou, o grupo chama? Nexus. O Nexus, né? Tem o site? Tem a nossa página no Facebook, Nexus Gestão Pública, para quem quiser se conectar, ver nossos trabalhos. Existem, deputado, alguns trabalhos da iniciativa privada que tem essa intersecção com o poder público, né? A gente já fez reportagem aqui sobre isso, de jovens que estão engajados principalmente em propor soluções específicas, às vezes na área da habitação, da saúde e muitas vezes na área da gestão, né? Tem alguns especialistas. Hoje existem até órgãos especializados que têm esse intercâmbio e a gente vê muito jovem, né? Eu vi, por exemplo, um trabalho realizado acho que era uma defensoria pública. Eles fazem todo um levantamento a pedido do prefeito, né? Então fizeram todo um levantamento das principais demandas e chegaram a conclusão foi a seguinte: conseguiram fazer um número de decisões mais rápidos, porque elas eram muito dispersas, cada um dava uma decisão. A gente tem bons exemplos de jovens que estão colaborando, né? Hoje, né, a internet, a possibilidade de acesso ao conhecimento, né, facilitou e tirou, de certa forma, né, isso que estava sendo dito, por exemplo, na política, tirou, por exemplo, o monopólio dos partidos, tirou o monopólio da informação, né? A informação você tinha só pelas grandes redes, né? Hoje as pessoas podem participar. No dia a dia, né? na atividade pública, na atividade privada, isso também é verdade. Né? Então, jovens como esses do grupo do Vitor, né, lá da faculdade, criam um aplicativo, né, que pode ser disponibilizado para fazer um acompanhamento, né, da transparência de como é que está a execução das obras públicas, o orçamento, como é que está sendo aplicado. Ou seja, isso está revolucionando também o mundo da produção, o mundo da própria indústria. Né? Surge um jovem, cria uma ferramenta, cria um aplicativo, né, que os bancos estão se associando a empresas, startups que são criadas no dia a dia e estão descobrindo o seguinte, né, antes eles tinham, de certa forma, um monopólio, vou fazer um investimento nisso para produzir uma ideia que pode gerar, né, uma nova ferramenta. Hoje isso está democratizado, a pessoa pode criar isso com um grupo de pessoas que são lá estudantes, né? Então, acho que tudo isso que tem mudado. E isso vai permitindo com que grupos de pessoas de interesse numa comunidade, numa sociedade, né, passem a acompanhar, né, a atividade do parlamentar, a atividade da política. Antes você dependia ou de uma grande rede de TV ou de um grande jornal, criar lá um espaço para você poder ter informação. Hoje não precisa disso. Né? Qualquer um pode fazer um certo aplicativo ou uma ferramenta que você pode ter acesso às informações, pode coletar, organizar um grupo. Então, aliás, tudo isso muda essa relação política, né? Muda as relações sociais, mudam as relações de trabalho, né? Porque isso também altera. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, a velocidade dessas transformações, né? E aí os partidos não acompanham isso, às vezes empresas não acompanham isso, né?
Então, empresas que há 15 anos atrás dominavam um segmento do mercado, hoje não existem mais, né? Porque surgiu uma coisa nova que substituiu e a empresa não percebeu isso, né? E não depende mais dela fazer a modernização. A modernização está aberta, né, para todos que têm acesso ao conhecimento. O professor Paulo, o deputado falava aqui do esforço da aproximação com jovens, deste evento que teve lá no Rio de Janeiro, reunindo 90 jovens, falando desses vários problemas e para que os jovens possam se aproximar da política. Agora, não é uma tarefa fácil, porque a gente sabe que, a minha pergunta é a seguinte, a situação econômica do país acaba muitas vezes direcionando o voto, ou o jovem consegue entender com mais profundidade os problemas e votar melhor? Ou a situação econômica acaba direcionando o voto da maioria? Historicamente, a economia sempre foi determinante, né, para estabelecer o humor do eleitor, né? Então, por exemplo, por que Hitler teve tanto apoio? Né? Exatamente por erguer a economia alemã. Parece um absurdo estabelecer essa ideia, uma vez que o próprio Hitler chega ao poder através da democracia, né? A gente não pode esquecer disso. Ele não rasgou a Constituição em nenhum momento. É aquela velha pergunta, né? A liberdade é para todos? Sim, é para todos. Mas até quem é contra a liberdade? Exatamente. Então é a história então, do... A gente pode lembrar que no Brasil o caso do mensalão. Enquanto a economia estava bem, né, sequer o mensalão foi capaz de desequilibrar o Lula do poder. Agora, com a Dilma foi uma outra situação. Já era um cenário de crise econômica e a consequência disso é que houve uma parte considerável da população que se voltou contra a sua presidência. E agora o Temer, né? Vejam que em menos de um ano de um pouco mais de um ano de governo, ele chegou a 94, 95% de índice de reprovação. Eu pergunto isso porque nós estamos aí no mês de julho, né? Caminhando aí para o final do ano, o ano que vem tem eleições, né? E é bom que a gente comece a pensar com antecedência, né? Nós temos, por exemplo, aí um aplicativo que esses dias eu recebi no WhatsApp, chama Mudamos Mais. É que você pode, por exemplo, fazer o seu voto eletronicamente para as iniciativas populares. O aplicativo cita. Mas quais você pode fazer. Mas se você não tiver essa consciência política, só a tecnologia acho que não adianta, né, Vitor? Você vai pegar ali o aplicativo, vai votar, se você não tiver antes essa vontade, acaba passando batido, né? É a mesma coisa de 3, 4 sites bons me falam, tenho Transparência Brasil, me falam quais são as atividades políticas, como é que elas vêm se desenvolvendo, mas nem todo mundo para 5 minutos para decidir os próximos 4 anos da vida pública, né? Então a consciência vem primeiro. Sim, sim. E nem sempre a tecnologia, por si só, ela traz benefícios, né? Uma tecnologia que traga benefícios é aquela na qual os indivíduos refletem, se engajam, participam coletivamente. Então, não basta colocar computadores em escolas, em viaturas, que o problema não estará resolvido. A gente precisa humanizar a tecnologia. O programa está chegando ao fim, mas eu quero deixar a todos as suas considerações finais, começando aqui pelo Vitor também. Vitor, fala um pouco desse universo, da sua participação, principalmente do que você tem vivido no seu dia a dia. Eu sei que política, às vezes, num assunto entre a roda dos amigos, nem sempre na escola, né, professor? O professor tem jeito um pouco de nerd, né? Mas eu até falava com um colega aqui, tem sempre aqueles que gostam do esporte, o outro se destaca por alguma coisa, e tem aqueles que vão, eu quero o Grêmio, eu quero estudantil, né? Não foi muito feliz a sua história com o Grêmio, né? Não foi, a gente não conseguiu criar. Você tentou criar um Grêmio no ensino médio? No ensino ano passado, terceiro ano. Tinha questão do vestibular também, o pessoal estava bem ocupado. Mas, enfim, eu busco também, futuramente, quando eu me engajar mais com o partido, trazer mais pessoas, que nem o Ives faz, conscientizar mais as pessoas a participarem, mostrar que o partido é um mecanismo para a mudança e que os jovens têm que ter poder de decisão, de influência dentro da política, para modernizar a política, modernizar o pensamento e trazer as demandas da sociedade dentro das assembleias, dentro da Câmara, dentro do universo da política. Tá bom. A gente até citou aqui que o Parlamento Paulista tem o Parlamento Jovem, uma vez por ano. Os jovens das escolas do estado de São Paulo participam aqui da casa. Se você não conhece esse projeto que é muito bonito, bem legal, realizado em novembro aqui na casa. Mas eu vou deixar agora o nosso jovem vereador Ives
Falar um pouco dessa participação jovem, você já explicou por que você entrou na política, né? E como é que qual é o recado que você tem para dar para os jovens que estão nos assistindo? Bom, em primeiro lugar, eu sempre uso uma frase, né? Que o limite está dentro da cabeça de cada um. Então eu falo assim, por que as pessoas criticam sem antes conhecer, sem antes se envolver? Então tira esse bloqueio de crítica, de reclamar, eu vou reclamar por isso, mas qual o objetivo da sua crítica? Busque informações, busque se conscientizar, como eu falei, né? A conscientização, hoje em dia eu até brinco com o pessoal, que as palavras da moda são gestão e liderança, né, do meio político, mas também a conscientização. Então são 3 colunas que eu trabalho, né, a gestão, a liderança e a conscientização. Então acho que se a gente conscientizar essa base de jovens e formar um líder para trabalhar em cima da gestão, acho que é esses 3 princípios que a gente tem que colocar daqui para frente, né, seguir sempre em frente. Até o Cristóvão Buarque citou outro dia que falou, daqui para frente, olhar para frente e seguir nesse caminho. Então é isso que eu faço, eu busco apoio das lideranças mais experientes que eu tenho no meu partido, né? As pessoas, por exemplo, o Davi, o deputado aqui, é uma referência que eu tenho, o próprio Cristóvão Buarque também. Então eu tenho essas pessoas como referência, adquirindo experiência, adquirindo conhecimento para passar para os demais. Então acho que é essa questão de conscientização, eles vêm me conscientizando, vêm me formando um líder para trabalhar em cima da gestão e eu fazer o mesmo com os jovens, com essas outras pessoas. Então esse é o recado, trabalhar em cima do trabalho de liderança, de formação de líderes, de formação de gestores, formação de pessoas conscientes para se envolver na política. Professor, o Ives trouxe uma questão importante, a questão da nossa referência, que são os nossos pais, os nossos familiares, mas também o professor, né? E eu queria que você deixasse o seu recado final para esse jovem que tem o interesse pela política, seja da participação direta ou cada vez ter mais conhecimento para votar com mais consciência, né? Eu acho que um voto consciente ele surge da diferenciação entre o que é informação e o que é o conhecimento, né? A informação ela geralmente leva a gente ao esquecimento, a uma visão superficial do mundo, enquanto que o conhecimento ele é resultado de um processo mental individual em que o indivíduo corre atrás das informações, compara, corre atrás de teorias que fundamentam o que precisa ser dito e ao mesmo tempo um conhecimento da realidade brasileira, né? Que eu acho que isso falta muito aos jovens, ou seja, participar mais e enxergar mais as disparidades que nós temos nesse país. A questão do racismo, do machismo. Então, uma participação efetiva ela exige que o indivíduo abra sua mente, né, para a diversidade e para a possibilidade que todos possam participar de fato da política. Muito obrigado. Deputado, o senhor, algumas décadas lá, com 18 anos, ingressou na política, tinha demandas que hoje ainda existem, né? Qual é o recado para esse jovem que está hoje, aí, por exemplo, com 18 anos e que vê os fatos acontecendo, mas às vezes se limita apenas a um recado na rede social? Olha, eu acho que o recado é participar, é buscar informação e conhecimento, né? Estar aberto para o debate, né? Acho que nós vivemos numa sociedade que é muito fácil cair em fundamentalismos, né? Isso acho que é o que tem de pior, né? Você se aferrar a uma ideia e achar que aquilo é uma verdade absoluta, né? Acho que a gente tem que estar aberto ao conhecimento, ao contraditório, à pluralidade. A sociedade é plural, né? E isso é a riqueza do ser humano, né? A gente não pensa todo mundo igual, não tem que pensar todo mundo igual, né? E é desse amplo debate, dessa ampla discussão, né? Não tem caminhos únicos para resolver alguma coisa, né? E nem muito menos caminhos todos já pré-determinados, mas muito pelo contrário, é da participação, do conhecimento que a gente pode construir caminhos, né? E os jovens, por excelência, são as pessoas que devem estar abertas para isso, né? Tem mais facilidade a estar abertas para isso. Por isso a gente acredita muito na participação deles, né? Para fazer com que a nossa sociedade encontre os melhores caminhos. Muito obrigado, deputado Davi Zay, aqui participando com a gente no mais esse programa do Assembleia Debate. Eu espero que você tenha gostado.
Participe aqui com a gente, a Assembleia Legislativa, o Parlamento Paulista está aberto, a casa está aberta para a hora que você quiser vir aqui conhecer, conversar com o deputado do partido que você tem mais afinidade, participar das comissões, da votação no plenário, visitar aqui as dependências da Assembleia Legislativa e da TV, a TV Alesp. A casa está aberta para você, jovens de todas as idades, mas os jovens aqui da idade do Vitor aqui, pode vir, pode participar, é muito bem-vindo. Obrigado e até a próxima oportunidade.